Bandidos explodem caixas eletrônicos em Lobato. Número de mortes no trânsito no Paraná cai 21%, mas na contrapartida o de Maringá e região sobe. Ex-prefeito de Colorado, Marcos Melo, e outras pessoas são condenados pela Justiça Eleitoral. A alfabetização no Brasil ainda é considerado um desafio. E em Colorado, como está esse processo? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Comemoração ao 7 de setembro em Colorado reforça o patriotismo na infância. Pastoral da Juventude reúne centenas de jovens em 3 dias de encontro. Essas e outras informações de Colorado e região, agora no TVA News. Olá, boa noite para você. Ao contrário dos números do Paraná, as mortes no trânsito cresceram 11,6% na região de Maringá. Segundo o relatório estatístico criminal do primeiro semestre deste ano, divulgado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, de acordo com um levantamento, 24 municípios da região registraram 67 homicídios culposos de trânsito, sem intenção de matar, nos primeiros 6 meses de 2013, contra 60 no mesmo período do ano passado. No Paraná, os números caíram 21%. Somente em Maringá foram 31 mortes no trânsito, uma a mais que no primeiro semestre de 2012. Além de Maringá, também registraram homicídios no trânsito as cidades de Mandaguaçu, Paissandu e Sarandi, Marialva, Astorga, Doutor Camargo, Itaguajé, Ângulo, Ourizona, Santo Inácio e São Jorge do Ivaí. Na madrugada de sábado, no município de Lobato, 7 homens fortemente armados explodiram 3 caixas eletrônicos de uma agência bancária da cidade. Segundo a Polícia Militar, os bandidos estavam encapuzados e teriam fugido do local, levando o cofre do banco. A quantia roubada não foi divulgada. A cerimônia em comemoração ao dia 7 de setembro, Dia da Independência, foi marcada por apresentações e atos cívicos em Colorado. O destaque foi para a solenidade do fogo simbólico, que destacou a importância de manter o calor patriótico do povo brasileiro, principalmente nas crianças. As comemorações da Semana da Pátria foram iniciadas no último dia 1º, no Distrito Alto Alegre. Apresentações foram realizadas como forma de celebração. Durante a semana, todos os dias, foram cantados por alunos e autoridades do município o hino nacional de independência e de Colorado, como forma de respeito à data. No Dia da Independência, 7 de setembro, as escolas e centros de educação infantil, juntamente com autoridades e comunidade do município, reuniram-se na Praça Dom Bosco, no centro do município, para encerrar a semana marcada pelo civismo. Nós temos como lema, dentro do civismo, é o respeito à verdade e à honestidade. Então, desde a tenra idade até as mais altas, nós temos a valorização de todo mundo e diante do povo colorado, que é um povo guerreiro, de brio, que vem vencendo muitos obstáculos, nós não podemos deixar ninguém da sociedade civil de fora da solenidade. A programação do dia 7 começou com a volta da tocha com o fogo simbólico da pátria pelo centro da cidade. Atletas do município, acompanhados da comitiva Estância 2000 e pela Rota 69 Motoclube de Colorado, saíram do ginásio municipal e se encaminharam até a praça. Lá, a tocha foi para as mãos do prefeito, que acendeu a pira com o fogo simbólico. Após o hasteamento das bandeiras ao som dos hinos, alunos da Escola Municipal Pedro Francisco de Alcântara, de Alto Alegre, e o grupo de dança Colorado Dance encerraram a cerimônia com apresentações que tinham o Brasil como tema. Estiveram presentes do começo ao fim da cerimônia o prefeito e o vice-prefeito de Colorado, secretários municipais, representantes da Polícia Militar e vereadores, além de diretores, professores e alunos da rede pública e privada de ensino do município. O prefeito Joaquim Horácio Rodrigues diz como acha importante ensinar, até mesmo para os pequenos, como a pátria deve ser valorizada.
cada um, para ser patriota, é estender a mão para quem precisa, é valorizar os pais, é valorizar os professores, respeitar as leis, respeitar as autoridades, para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, ter um município, um estado e um país cada vez mais pujante e melhor. Graças a Deus, foi uma semana maravilhosa, realmente grandes apresentações e a educação está de parabéns, a comunidade está de parabéns, o nosso Brasil está de parabéns. Que esse espírito patriótico não se perca. A seguir, a alfabetização no Brasil ainda é considerada um desafio. E em Colorado, como está esse processo? Nós vamos saber já já na entrevista de hoje. E ainda nesta edição, os detalhes do encontro de jovens realizado pela Pastoral da Juventude em Colorado. O TVA News volta já. Fique com a gente. O TVA News está de volta. Ainda que a cada novo índice divulgado, os dados sejam em sua maioria positivos, ainda há muito a se fazer para se conseguir a erradicação do analfabetismo no mundo. Segundo dados divulgados pela Unesco, existem cerca de 774 milhões de pessoas que não sabem ler ou escrever. Apesar da redução no número de analfabetos, o Brasil ainda não tem muito o que comemorar. O indicador do analfabetismo funcional 2011-2012, divulgado em julho do ano passado, mostra que apesar da escolaridade média do brasileiro ter melhorado nos últimos anos, a inclusão no sistema de ensino não representou aumento significativo nos níveis gerais de alfabetização da população. Vamos continuar discutindo esse assunto com a professora Tânia Monteiro, que é a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos em Colorado. Professora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Professora, houve um avanço nas políticas públicas para a inclusão de jovens e adultos nas escolas, mas ainda há muito o que se fazer. Na opinião da senhora, educadora, professora, a alfabetização no Brasil é considerado um desafio? Ah, sim, é considerado um desafio e há muito ainda o que se fazer, porque o nosso país está precisando de pessoas, como diz assim, que se você tem uma certa escolaridade, você é considerado um indivíduo pensante. E apesar de os nossos governantes estarem atrás, né, dessa alfabetização das pessoas que não tiveram condições, mas ainda há muito o que se fazer. Professora, o que é o analfabetismo funcional? São as pessoas que aprenderam a ler e a escrever, mas não conseguem interpretar, não consegue, ele pode ler um texto, mas não sabe dizer nada sobre aquilo. Por exemplo. Não consegue fazer um resumo do texto. Não consegue fazer um resumo do texto, não consegue interpretar, por exemplo, uma situação problema, né? Esse que é o funcional. Uhum. E a senhora acha que esse é o principal problema da população brasileira hoje ou a maioria ainda não sabe ler e nem escrever? Não, a maioria não sabe ler e escrever realmente. Não é o funcional, então? Também, mas a maioria não sabe ler e escrever realmente. Professora, a senhora que é a coordenadora do EJA aqui em Colorado, na opinião da senhora, nas salas de aula, a senhora tem observado que existem mais mulheres ou homens? Existem mais mulheres. Na escola Paulo Freire, que é onde funciona uma das salas do EJA, ali nós temos 50% homens e 50% mulheres. E já no EJA, que funciona no distrito de Alto Alegre, na Escola Municipal Pedro Francisco, lá são todas mulheres. Tá certo. Professora, e a senhora tem notado que são mais jovens, adultos ou idosos, né? Adultos com mais idade, digamos assim. Não, a maioria, nas duas salas, são pessoas de mais idade. São pessoas que antigamente não tiveram oportunidade de estudar. Não tiveram oportunidade de estudar e retornaram aos estudos. Professora, vamos falar mais um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido pelo EJA aqui em Colorado, também no Distrito Alto Alegre. Quantas salas nós temos hoje nessa modalidade e aproximadamente quantos alunos?
Nas 2 salas que nós temos funcionando em Colorado, nós temos um total de 18 alunos. Na Escola Municipal Paulo Freire, nós trabalhamos lá com 8 alunos. E na Escola Pedro Francisco, que é no distrito, com 10 alunos. Na opinião da senhora, é um número baixo? Ainda é um número baixíssimo. Analisar a população aqui. Isso, porque analisando a população, era para nós termos muito mais salas nos bairros, né? Como nós já tentamos montar, mas às vezes a pessoa vai, faz a matrícula, depois não aparece. Isso é uma grande dificuldade que nós encontramos. Professora, quais dias e horários funcionam essas salas da educação de jovens e adultos? Nas 2 escolas, funcionam das 19 horas às 22 horas, de segunda a quinta. De segunda a quinta-feira. Isso. Professora, existe assim um pensamento das pessoas de que o EJA só ensina a fazer continhas, ensina sílabas, não é isso? Também tem a aula de história, geografia? Sim, é o estudo da sociedade e da natureza, que é onde entra todas as outras disciplinas, fora a língua portuguesa e matemática, que também é trabalhado, aí entra, né, ciência, geografia e história. Professora, a senhora gostaria de deixar um convite para aquelas pessoas que estão em casa, nesse momento nos assistindo, e ainda não terminou os estudos, para voltar a estudar? Ah, sim. Você que não concluiu seus estudos ainda, nós estamos de portas abertas te esperando na Escola Paulo Freire e também no Distrito de Alto Alegre, na Escola Municipal Pedro Francisco. Você pode ir lá a qualquer horário, né? De manhã ou à tarde para fazer a matrícula, porque as aulas são à noite, mas a secretaria funciona de manhã e à tarde. Porque a mesma secretaria do ensino regular é do EJA também. Então, para você estar lá fazendo a sua matrícula, né, que nós estamos lá recebendo você de braços abertos. Se a pessoa quiser, professora, essa época do ano, nós estamos em setembro, ainda dá tempo? Ainda dá tempo, porque nós trabalhamos com etapas semestrais. Então, ainda dá tempo. E nunca é tarde. Tá certo. Professora, agradeço a presença da senhora aqui no TVA News, viu? Muito obrigado pela explicação. Às ordens. Bom, e você vai ver a seguir, depois do intervalo, o Sindicato dos Bancários anuncia possibilidade de greve. E veja também, Pastoral da Juventude reúne centenas de jovens em 3 dias de encontro em Colorado. O TVA News volta já, fique com a gente. O TVA News está de volta e o ex-prefeito de Colorado, Marcos Melo, e os candidatos a prefeito e vice, Valdomiro Zanardi e Elias Vicente, e mais 2 pessoas foram condenados a pagar uma multa equivalente a 1.000 UFIR e também estão considerados inelegíveis por 8 anos a contar do prazo da eleição 2012. O juiz eleitoral da comarca, Oswaldo Taque, justificou na sentença expedida hoje que mesmo eles não tendo participado da ação, foram beneficiados por ela. O processo tramitava desde o ano passado na Justiça. Na época, 2 homens armaram um vídeo em que aparecia supostamente o candidato da oposição, Joaquim Horácio Rodrigues, distribuindo cestas básicas em Alto Alegre. O flagrante foi desfeito. Ainda segundo o juiz eleitoral, cabe recurso para os condenados. Na próxima quinta-feira, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários fará uma assembleia em Paranavaí para definir se a categoria entrará ou não em greve. Se os trabalhadores votarem a favor, a paralisação deverá acontecer a partir do dia 19 deste mês. O presidente do sindicato, Neil Emídio Júnior, disse que não houve aumento real de salário, nem reposição, já que o índice repassado aos bancários foi de 6,1%, ficou abaixo da inflação que foi de 6,6%. A categoria também pede melhores condições de trabalho e assistência à saúde mais eficiente.
Em razão da instalação da zona eleitoral em Santa Fé, conforme determinação do Tribunal Regional Eleitoral, estará suspenso o atendimento aos eleitores que moram em Santa Fé, mas pertencem à zona eleitoral de Astorga. A decisão passou a valer hoje e vai até o dia 27 deste mês. A partir do dia 30, os eleitores serão atendidos no Fórum de Santa Fé. Fica aí então a dica. A Polícia Rodoviária Estadual de Colorado divulgou há pouco o balanço da Operação Independência, que começou na manhã de sexta-feira e terminou na manhã de hoje. Na região de Colorado foram registrados 2 acidentes, com 1 ferido, 303 veículos fiscalizados, sendo 127 multados por excesso de velocidade e 13 infrações diversas. Houve uma diminuição no número de acidentes e feridos em comparação com a operação de 2012. No ano passado foram 5 acidentes, 2 feridos. Já na região de Maringá, 4 pessoas morreram nas rodovias da região. Em 2013, a Polícia Rodoviária Estadual contabilizou 31 acidentes, com 23 feridos e 3 mortes, além de 5 presos por embriaguez ao volante e 326 notificações feitas sem o uso de radares. Já no ano passado foram registrados 38 acidentes, 36 feridos e 2 óbitos, com 2 presos por embriaguez e 583 notificações. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo. O sol predomina desde o início do dia em todas as regiões paranaenses nesta terça-feira, o que favorece para um rápido aquecimento, ou seja, vamos ter um dia muito quente. Confira aí as previsões do tempo. A frente fria se afasta do continente, o que traz estabilidade para o tempo em todo o estado. Em Colorado, a terça-feira deve ser de sol, com a máxima podendo chegar a 32 graus. A mínima é de 17. Maringá também tem o dia de sol amanhã, máxima de 32 graus e mínima de 17. Em Paranavaí, a terça de sol tem as temperaturas entre a máxima de 33 graus e a mínima de 18. A Pastoral da Juventude de Colorado promoveu neste final de semana um encontro que reuniu centenas de jovens. Neste ano, o evento contou com a presença de um grupo de Maringá. O encontro foi organizado pelos membros da Pastoral da Juventude de Colorado e começou na sexta-feira com o credenciamento dos jovens. No sábado, o encontro durou o dia todo e no domingo, o grupo se reuniu para tomar café da manhã juntos e participou da missa na Igreja Matriz. Depois, os jovens seguiram para o salão paroquial e finalizaram o encontro. Os convites foram feitos um a um. O objetivo dessa união é intensificar a presença da igreja na vida dos jovens. É um encontro que tem o intuito de realmente dar esse primeiro anúncio, esse primeiro passo na evangelização do jovem. Hoje nós falamos um pouco sobre o amor de Deus, pecado, conversão, fé, salvação, Nossa Senhora, enfim, sobre viver em comunidade. Então é o pontapé inicial para a inserção do jovem na nossa comunidade, na nossa fé cristã católica. Durante os 3 dias, representantes do grupo Renascer de Maringá realizaram pregações, louvores, orações e animaram a galera. O coordenador do grupo diz que gostaram da experiência em Colorado e pretendem voltar. Então nós estamos aqui em nome de Jesus, não pela gente, mas para de fato fazer com que esses jovens sejam discípulos de Jesus Cristo. Que é isso o grande sonho da igreja, e esse é um pedido que hoje nós atendemos da igreja para nós jovens. Porque nós podemos vir para Colorado muitas vezes, fazer esse encontro, mas se o jovem não permanecer na comunidade, se ele não se alimentar, se ele não se inspirar no outro, ele não vai ter essa caminhada constante, como o próprio Jesus nos chama, ser de fiéis, orar em toda circunstância. Então hoje nós vamos trabalhar esse último tema, que para nós é o mais importante, porque um jovem sem comunidade é um jovem que tende a se ficar sozinho, ou seja, tende a um fracasso espiritual. Esta já é a 5ª edição do encontro de primeiro anúncio aos jovens em Colorado. Apresentações e pronunciamentos fizeram parte do cronograma de encerramento. O evento reuniu participantes de toda a região, superando as expectativas. Incluindo as pessoas que já estão trabalhando também, nós estamos então em 320. É um número bastante expressivo,
um número que aí nós quebramos algumas barreiras dos anos anteriores, graças a Deus. E, enfim, temos sentido bastante alegria em poder recepcionar, sobretudo esse grupo de Maringá, que é o Grupo Renascer, que veio aqui para nos ajudar a ministrar este encontro. E o TVA News vai ficando por aqui. Você pode conferir esta e outras edições na nossa fanpage. É o facebook.com/TVA Colorado. Mande também sugestões de matéria para o nosso e-mail, jornalismotva@gmail.com. Não perca o Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro logo mais às 9 horas da noite. A gente se encontra amanhã. TVA Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná.